Ok, meus irmãos, isso realmente não vai ser uma pregação. Vamos focar na Santa Ceia e, ora bem, se os de trás querem ver mais para frente, isso é bom, porque isso vai ser uma coisa mais íntima, não é uma pregação. Ok? Fiquem à vontade, se quiserem ver mais para frente, para estar à volta da mesa aqui, anda, Fernanda, por aqui. Ok. Agora, nós conhecemos bem a história do Pedro em Atos 3. Ele ia caminhando para o templo, na hora do sacrifício, na hora da oração. E havia centenas de pessoas ir para lá, e a grande maioria, estavam a ir lá pensando no Velho Testamento, no Velho Templo. Eles não tinham o que Pedro tinha. E Pedro foi usado por Deus para fazer um acto poderoso. Pedro chamou o poder do céu sobre um homem com 40 anos que nunca tinha andado. E Pedro experimentou esse poder e autoridade, e porquê? Ele diz: o que eu tenho te dou. Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu dou. E o que ele tinha era a nova aliança. Portanto, havia malta de centenas de pessoas, se calhar. Todos do Velho Testamento não tinham o que Pedro tinha. Caminhando ao lado deles, Pedro, da nova aliança, no sangue de Jesus. E nesta posição de estar em Cristo, por causa da nova aliança, ele foi capacitado para chegar a Deus, invocar o nome de Jesus e fazer um grande milagre. E depois ele anunciou o Evangelho. E depois a Bíblia diz que toda a gente ali em Jerusalém ouviram e viram que Pedro tinha feito um milagre notável. Toda a cidade. E aqueles que creram, lembram, Pedro tinha sido chamado na nova aliança para ser um pescador de homens. Alguma coisa aconteceu com ele no dia de Pentecostes. Ele foi pescando. 3.000 pessoas. Depois desse milagre, mais. E a Bíblia diz que todas estas pessoas que vieram a Jesus foram adicionadas à igreja. Portanto, por trás de tudo isso, Pedro está a erguer a igreja local em Jerusalém. E que grande igreja foi. Portanto, Pedro tinha, para já, isso é o foco agora, Pedro tinha a nova aliança. Ele foi capacitado por causa de pertencer à nova aliança.
capacitado numa maneira que nunca tinha sido capacitado antes. Esse homem era um homem novo, era de uma aliança nova, com novos potenciais em Cristo Jesus. E ele então foi. E nós vemos os resultados. Paulo explica o que Pedro tinha e o que o próprio Paulo tinha. Dois homens que antes era do velho de Moisés e tal, agora são da nova aliança. Então, Paulo explica isso assim. Ele explica o que está a acontecer no coração deste Pedro. E a razão que estamos a fazer isso é que o que é que nós temos em Cristo Jesus? A nova aliança, não é? Então, quais são as implicações por nós? São as mesmas do que o Pedro e os outros. Somos um povo da nova aliança. E estamos em busca de receber bênção de Deus, poder de Deus, sobre toda a nossa vida. E então, convinha pensar, então, o que foi que Pedro tinha? Nova aliança. Mas que diferença é que isso faz? Como é que isso nos capacita? Porque eu quero viver assim. Paulo explica, ouça, Romanos 8. Portanto, agora, não antes, agora, já não há condenação para os que estão em Cristo. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Pedro tinha recebido isso. Já estou livre. Já não pertenço a este grupo. Já tenho outra possibilidade. Não há condenação para mim. Os meus pecados foram perdoados para sempre. Pelo sangue de Jesus. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez. Enviando o seu próprio Filho, a semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Uau! Então, Pedro andando aí, estou livre de tudo isso. Deus me livrou pelo sangue de Cristo. Não sigo a lei agora. Não sou enfraquecido na carne. Tenho o Espírito Santo. Não há condenação para mim. Estou livre. Tenho comunhão com Deus em Cristo Jesus. E mais tarde, em versículo 15, em Romanos 8, Paulo diz: vocês não receberam um espírito que os escraviza para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual exclamamos: Abba, Pai. Foi a razão que eles saíram do dia de Pentecostes louvando o Senhor e os grandes milagres que Ele tinha feito. Eles estavam a celebrar a grande milagre que Ele tinha feito também neles. O Espírito Santo em mim está a ungir-me para clamar Abba, Pai. Ele testifica com o meu espírito que sou um filho de Deus.
O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então, somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Uau! Estás a ver a confiança que o Pedro tem ao ir para aquele templo, ao orar para aquele doente, ao anunciar o Evangelho, logo a seguir. É um filho de Deus. O Espírito Santo está a testemunhar. Isso é o Espírito dele. Se calhar ele estava a andar ali clamando, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Talvez não em voz alta, mas ele sabia. Era um filho de Deus. Deus estava com ele. Não. Vamos olhar para o sangue. Até agora eu gostava que toda a gente vem para frente, toma o pão, toma vinho, que representa o corpo de Jesus e o sangue de Jesus, leva para os vossos lugares e segura. No vinho, que representa o sangue de Jesus derramado por ti, e o pão, o corpo de Jesus partido por ti. Venha, toma, leva para o seu lugar e segura ali. Vá lá. Ok, meus irmãos, está tudo? Está? Todos têm? Ok. Agora, o templo, o sangue, o Velho Testamento. Aquilo que essas centenas estavam a pensar, que tinham na cabeça. Ok? Havia 2 sacrifícios de cordeiros todos os dias. Um de manhã, outro de tarde. Pedro vai para o de tarde. Moisés tinha inaugurado essa aliança há qualquer coisa como 1500 anos antes. Tinha vindo com glória na montanha e foi inaugurado ali, 1500 anos.
de sacrifícios do sangue do cordeiros para perdão dos pecados. Salomão construiu o primeiro templo mais ou menos 1000 anos antes desta caminhada do Pedro. O povo não conseguiram obedecer a lei, fraqueza de carne, rebeliaram, acabou no templo a ser destruído. Israel no exílio. Eles construíram o segundo templo por volta de 550 anos antes de Pedro caminhar para lá. Agora, este povo que vão para esse templo são um povo que querem amar a Deus. Eles querem a bênção. Eles querem tentar receber perdão dos pecados e saber que têm perdão dos pecados para que podem ter bênção de um Deus santo. Eles querem isso. Mas só que é enfraquecido tudo isso. Não está a funcionar. Eles falharam de entrar nessa presença de Deus. Ficar lá. Por quê? Porque não foram capacitados para fazer isso. Não foram capacitados para fazer isso. Ao lado deles é um homem que está capacitado pela graça de Deus. Ele sabe que os pecados dele são perdoados eternamente. Que ele é aceito. Que ele tem o Espírito Santo. Que ele pertence a essa nova aliança de um Deus fiel que o ama. E ele está à procura de anunciar essa esperança a esse povo que ele também ama e Deus ama. Mas o sangue e a cruz. Ele diz que havia 2 sacrifícios todos os dias. E quando eu digo isso era o mínimo. Dias de festas era muito mais. E pouco tempo antes, o povo ali tinha celebrado Páscoa. E nessa época, milhares de cordeiros foram sacrificados. Milhares. A maior parte deles em casas particulares. Todas as casas querendo receber a benção de Deus. Milhares de cordeiros e animais sacrificados ali. E com certeza, ali no templo, muitos. Até havia sistema de rega para lavar o sangue dali. Houve um dia quando tudo isso mudou por completo. Okay? Foi o dia em que o Cordeiro de Deus, Jesus, morreu na cruz. Imaginem naquele dia que tu estavas ali no templo, à frente do santuário, o lugar mais santo no templo, que tinha um véu
para cobrir a entrada. Ninguém podia ver lá dentro. Porque lá dentro habitava a presença de Deus. E era separado do povo. No dia em que Jesus Cristo morreu, na altura do sacrifício de Pata tarde, mesma hora, Jesus morreu. Mas antes disso, havia uma escuridão, quando ele estava na cruz, sobre toda Israel. Tu estás está lá no templo, cada vez mais escura. Alguma coisa está a acontecer. Vamos ler em João 19. Mais tarde, Jesus agora na cruz, mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja no ponto de um caniço de sopa e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse, está consumado! Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Quando ele disse, está consumado, o sacrifício perfeito foi concluído. A nova aliança foi estabelecida. E o véu foi rasgado de cima para baixo. Bum! Na hora. E o novo entrou em vigor, por assim dizer. E o velho ficou já obsoleto. Uma só sacrifício, uma vez só para toda a eternidade, mas um sacrifício perfeito do Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que o Pai tinha mandado para o perdão dos nossos pecados. Aleluia! Aleluia! Não é? Mas depois da morte dele, 50 dias depois da morte dele, no dia de Pentecostes, agora a Bíblia fala das horas, e as 3 horas, a terceira hora do dia, o tempo do primeiro sacrifício, o que estava a acontecer com aqueles 120 ali naquela sala no dia de Pentecostes? Quando o Espírito Santo veio sobre eles, estavam à espera do poder, o Espírito Santo veio sobre eles, encheu-os desta experiência de Romanos 8, ficaram cheios do Espírito Santo, celebrando essa liberdade no Novo Testamento, celebrando o Espírito Santo com eles, celebrando sendo filhos de Deus, saem a correr, louvando a Deus, na hora do sacrifício de manhã. Não é preciso mais sacrifícios assim. Jesus tem feito tudo. E o povo dele já tem os pecados perdoados, uma herança em Jesus, o Espírito Santo, e andam tendo alguma coisa, capacitados. Somos esse povo, meus irmãos. Somos esse povo.
Uou! Deixa-me ver, espera aí, só um segundo. Ouça essa leitura de Hebreus e depois vamos tomar a Santa Ceia. Mais uma vez, a maneira que esse Pedro e, portanto, nós, Nova Aliança, podemos ou devemos estar a pensar, deve estar a encher-nos isso. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos. Pelo sangue de Jesus, que vocês têm na mão. Por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu. Isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Isto é a maneira normal para o crente andar na rua. A maneira normal de um crente como Pedro andar para o templo. Andando assim, nunca se sabe o que vai acontecer. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Consciência limpa, porque os pecados são perdoados. Não há condenação por mim. Não é que não tenho pecado, mas são perdoados, desaparecidos. Aleluia. Eu posso entrar com confiança no santuário, buscando essa bênção e poder. Descansar ali. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Pedro tinha uma confiança incrível, não só para ele, mas também para o doente, para aqueles que estavam perdidos na fraqueza da lei. Esta experiência de descanso, de ser um filho, de ter o Espírito Santo, faz com que andamos, a Bíblia diz, como luz, não é? Cabeça erguida. Temos capacidades. E aquele que prometeu é fiel. E consideramos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e as boas obras. Boas obras. Obras que têm a ver com o poder do céu a transformar. Obras que têm a ver com a influência do Espírito Santo a fluir. Obras de transformação. Obras pelas quais Jesus morreu e venceu. E o Espírito Santo está aqui para trazer energia a essas obras. Nós não deixamos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuramos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. É por isso que diz, isso é uma coisa íntima.
Isso não são grandes heróis de fé a fazer boas obras. Pois, mas em conjunto. É encorajar uns aos outros. E vamos procurar essa nova aliança. Aleluia! Não é? Maravilhoso. Então, com tudo isso em mente, vamos nós tomar Santa Ceia. Vamos lembrar o que Jesus tem feito por nós. Amém? Amém? É a única coisa que temos que fazer. E vamos, ao lembrar isso, reivindicar as promessas da nova aliança. Amém? O que quero dizer por isso? Vamos reivindicar nas promessas da nova aliança. É assim, tu tens o pão, o corpo dele, veio rasgado, ele entrou. Tu tens o sangue e vais beber em memória de Jesus o sangue derramado pelo perdão dos teus pecados, reivindicando essas promessas. Deixa o Espírito Santo administrar a ti. Abra o teu coração, o teu íntimo, o teu espírito e deixa que o Espírito Santo testemunha essas verdades a ti e reivindica-os. Eu sou um filho de Deus. Os meus pecados já foram perdoados. Eu pertenço a Jesus. Eu sou seguro para sempre. Eu tenho todas as riquezas dos lugares espirituais. Tu podes pertencer à aliança nova há 1 minuto ou 50 anos. A herança que tu tens é a mesma. Desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. Isto são poucos dias depois de Pentecostes. E olha o que está a acontecer com aqueles 3.000 e não sei quantos crentes. Qualquer. Ora, isso vai para ti. Tu tens essas promessas, essa herança, ao ir para o trabalho, ao ir para a escola, ao ir para as férias. É tudo igual. Mas esse poder, essa atuação de nova aliança sai do descanso. E o descanso é entrar com confiança no santuário, descansando ali, porque ali tu estás a reconhecer. Eu sou da nova aliança. Aleluia. Então, por isso, eu posso. Amém? Então, vamos ler o que Jesus disse. Vamos pegar no pão. Ok. Vamos orar. Então, Pai, nós queremos agora lembrar esse amor, o teu amor e o amor do teu filho. E a obra espantosa do Cordeiro de Deus. Absolutamente
incrivelmente poderoso nos lugares celestiais, transformando todo o universo a favor de nós, o teu povo agora, comprados pelo sangue de Jesus. Pai, que o teu Espírito possa pairar sobre nós enquanto celebramos o que nós temos em Cristo. Pai, queremos abrir o nosso coração, não para lutar com nada, só para receber o que tu tens feito, o que tu tens dado, que foi impossível para nós, mas possível para ti. Espírito Santo, venha sobre essas palavras e essa tomar do pão agora. O corpo de Jesus partido por ti. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, dado em favor de ti mesmo. Façam isto em memória de mim. Obrigado, Jesus. Pega, segura no vinho que representa o sangue de Jesus. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Beba, beba para o teu íntimo. Começa a falar com Jesus. Começa a celebrar. Obrigado, Jesus. Sou um filho de Deus. Amada. Recebida. Pertenço a ti. Vais começar a sorrir, se calhar. Essas são boas novas. A tua identidade agora em Cristo. Espírito Santo vem sobre nós. Se Deus é por nós, quem está contra nós? Tu disseste ao Paulo. Nada vai separar-nos do amor de Deus em Cristo Jesus. Aleluia por essa aliança nova. Essa vida do Espírito está em mim agora. O Espírito Santo testifica isso ao nosso espírito. Aleluia.
sente bem. Sente-se bem. Qualquer stress, qualquer preocupação, coloque isso à luz de Jesus. Ele é capaz. Ele está em cima e tu estás em cima com Ele. Tu és mais do que um vencedor em Cristo Jesus. Por causa da graça de Deus. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, obrigado. Vá lá. O Espírito Santo vai fortalecer esse obrigado. Ele vai concordar. Obrigado, Jesus. Tu és tremendo. E agora, nesta posição de descanso e de celebração, invoca ou sim, busca o poder de Deus e a bênção de Deus sobre qualquer situação em que estás envolvida. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, celebra ação de graças, descansa, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ora, há pessoas que vão orar para amigas que têm problemas físicos grandes, irmãs que têm problemas físicos grandes. Ora, apresentam os vossos perdidos como filhos, como aqueles que estão conscientes que Deus está a ouvir, que tem alguma coisa, a nova aliança. Ora para a vossa família, invoca a bênção de Deus sobre qualquer situação, talvez difícil, invoca. Celebra as coisas, as boas obras que estão chamados para fazer. Ok? Estás agora a fazer o que Pedro fez com o paralítico. Numa posição de descanso, autoridade. Ele está a clamar ao Senhor. Levanta-te e anda. Vai haver ocasiões quando tu sai de descanso com certezas, como Pedro tinha. Outras alturas, quando sais desse descanso, consciente que Deus tem ouvido, mas é para perseverar em oração até que Deus fala. Mas Ele responde de certeza absoluta. Pai, foi do teu agrado conceder autoridade e poder para o teu povo. Paz para o teu povo. Uma vida completamente nova para o teu povo. Foi isso do teu agrado. Foi isso que Jesus conseguiu. E nós queremos dizer a Ti, Senhor, como Pedro tem, realmente o que pensamos que podemos ter, tipo prata, ouro, outras coisas, em comparação de ter a nova aliança. Não há comparação. Para toda a eternidade, nós vamos
gozar da herança da nova aliança. Nós te louvamos mais uma vez pelo teu sacrifício magnífico, Jesus. Pelos milhões e milhões de vidas que tem transformado. E para a nossa vida transformada em Ti. Senhor, obrigado. E que o Teu Evangelho, a Tua esperança, possa fluir de nós para outros, para a Tua honra e glória. Amém. Amém. Amém? Amém. Ok. Vamos terminar ali. Ok. Costumamos dizer, tenha uma boa semana em Cristo Jesus. E tenha uma boa semana em Cristo Jesus, mas vai ser super boa, super boa, ao agarrar pela fé nessas oportunidades várias que vão surgir onde tu tens algo ali. Para ti ou para outros, tu tens algo. Põe em prática, arrisca, confia num Deus fiel e essa semana, como todos os outros, vai trazer novidades. Vai trazer diferenças. Amém? Vai surpreender. Aleluia. Ok? Graças a Deus por Jesus. Amém? Boa